E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando aí, vamos esperar o pessoal ir entrando devagarzinho aí, a gente dá 5 minutos, depois a gente começa. Já fazia um tempinho aí, um monte de amigo meu aí também, Leandro, pessoal da Medellín, já fazia um tempinho que a gente não fazia live, vamos ver se a gente dá uma corrida aí com esse tema aí nos próximos dias. Próximos dias não, mas nos próximos meses pra gente abordar isso daí de novo, porque quer queira que não, é um jeito da gente manter o contato e tirando dúvida, etc, etc, etc e tal, né? Então, assim, o que a gente combinou dessa vez era fazer uma live assim com um tema mais amplo, não é isso? Então a gente deixou aberto aí assim os temas assim principais e que causam mais dúvidas, não em relação à patologia ou não em relação à fisiopatologia da doença, mais em relação à abordagem mesmo. A minha prima Carla entrou, beijo. Mais em relação assim mesmo, em relação às possibilidades aí. Bruno Mota, que hoje é chefe do ABC, parabéns aí, Bruninho. Quais são assim as possibilidades de tratamento? Então a gente dividiu aí as possibilidades de tratamento em alguns grandes grupos. Então a gente tem as cirurgias de artrodese, que estão as cirurgias de fusão, a gente tem as cirurgias de artroplastia, que são as próteses de disco, a gente tem os vários procedimentos microcirúrgicos e a gente tem finalmente a neuromodulação. Então a gente fez aí uma divisão aí em 4 grupos ou 4 grandes grupos de procedimento cirúrgico e a gente vai abrir num formato diferente aí para que o pessoal vá perguntando, vá interagindo e a gente vai tentando responder aí da melhor maneira possível. Eu estou com o Jackson aqui, que é um dos meus assessores de imprensa aí, da equipe da Medellín, que ele está aqui para me ajudando, então ele vai selecionando as perguntas para que a coisa não fique muito repetitiva. Minha sogra está aí, beijo, dona Márcia, fica com Deus, tá? Eu vi que seu Beto está aí também, sempre bom ver vocês por aqui. Então, assim, dessa vez nós vamos começar com uma pergunta assim, que é minha cara, que é minha área, porque é uma coisa que eu gosto, entendeu? Então, Marcelo Costa deixou uma pergunta ali bem interessante, assim, porque vai de encontro com a atividade física. Então ele deixou uma pergunta assim: um paciente fez uma artrodese L5-S1 pelo método de Alifa, ele vai poder voltar a lutar jiu-jitsu? Não sei, mas teoricamente tem essa possibilidade. Então, quando a gente fala de artrodese, a gente está falando de procedimentos cirúrgicos em que você vai colar uma articulação na outra. Então é importante a gente entender o termo e o conceito. Ah, tá. Então a artrodese é um procedimento cirúrgico em que eu vou colar uma articulação na outra. É isso, é isso. E dentro da ortopedia, a artrodese é uma das coisas mais difíceis de você estudar, entender e colocar em prática, porque você não tem só artrodese para a coluna, você vai ter artrodese em todas as articulações do corpo praticamente. Então eu vou dar um exemplo aqui que às vezes eu falo em consulta. Quando eu era recém-formado, eu trabalhava em Ermelim do Matarazzo lá no hospital. Era praticamente uma zona de guerra, por assim dizer. Aí chegava lá, por exemplo, um boliviano de uma fábrica clandestina de tecido e colocou a mão numa morsa. Esmigalhou a mão, não tinha como reconstruir. Ia ter que fazer uma artrodese, uma fusão da mão para tentar manter o mínimo de mobilidade. Se eu fundir o indicador dele assim, não faz pinça. Então você teria que fazer uma fusão 45 graus da primeira falange, 35 da segunda e 15 da terceira para que esse paciente conseguisse fazer pinça e ter o mínimo de funcionabilidade dessa mão. Então, as cirurgias de artrodese, elas são complexas e cada região do corpo vai passar por um processo de artrodese ou de fusão diferente. Quando a gente vai falar de artrodese de coluna, ela pode ser feita de algumas maneiras. Ela pode ser feita como era feita antigamente, que a gente falava de artrodese in situ. Eu ia lá, abria, machucava o osso, colocava enxerto e deixava o paciente 6, 8 meses, 1 ano no gesso. Eram métodos arcaicos, mas você
atingiu o objetivo de fusão de um osso. Depois eles passaram por fusões através de parafusos, mas os enxertos eram colocados só na região lateral da coluna, eram colocados na região dos processos espinhosos. Então eu tinha aqui uma coluna aqui, uma vértebra aqui, por exemplo, eu ia colocar um enxerto aqui, entre uma vértebra e outra para ter a fusão, junto com os parafusos. Depois disso, passaram a ter procedimentos mais modernos, em que, além de você colocar e fundir uma vértebra sobre a outra, você conseguiria colocar espaçadores por trás, que abririam esses espaços para que você tivesse a fusão de uma vértebra sobre a outra. Só que todos esses procedimentos eram feitos convencionalmente por trás, pela via posterior. Aí, segundo a pergunta do nosso amigo Marcelo, por isso que eu estou respondendo ela primeiro e entrando nesses detalhes, vieram as artrodeses por via anterior. Então, eu não preciso mais abrir por trás. Quando eu abro por trás, eu destruo a musculatura paravertebral, eu destruo as articulações, eu destruo os ligamentos, eu destruo várias estruturas importantes. Então, eu deixo um quadro de dor crônica complexa. Quando eu faço uma artrodese por um procedimento pelo tipo de ALIF, então eu faço uma incisão anterior, eu vou transabdominal, eu coloco uma prótese com enxerto na posição correta para fundir a vértebra de 5-1, como é o caso da pergunta, eu reconstruo a anatomia quase normal desse segmento. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o resultado é absurdamente superior e o paciente tem o prognóstico de retorno, sim, a uma atividade física e uma atividade laboral normal. Então, Marcelo, a resposta para você é sim. Uma artrodese por via anterior do tipo ALIF pode permitir com que você algum dia volte a praticar jiu-jitsu ou alguma outra atividade física de uma alta demanda. Mas isso vai depender de um trabalho de uma funcionalidade diferente. Você não pode ir lá lutar jiu-jitsu. Ah, vou fazer um rola hoje. Não, não funciona assim. Você tem que fazer um trabalho de fisioterapia, fortalecimento muscular, atividade física regular e realmente se preparar de uma forma adequada para que você realmente consiga exercer essa atividade de maior impacto que você gostaria. Mas sim, a resposta é sim. O João Maurélio, ele fez uma pergunta aqui, ó. Tenho uma estenose cervical com mielopatia. Vou ter que passar por tratamento cirúrgico? Muito obrigado. Então, aí foge um pouco do tema, mas é um assunto importante pela questão da mielopatia. Então, se a gente for traduzir o que está escrito aí, está dizendo uma estenose cervical. Então, é um estreitamento do canal cervical. Não é só o disco que causa compressão. Você tem o disco causando compressão, você tem a artrose das articulações, você tem espessamento dos ligamentos amarelos, você vai ter vários fatores que vão causar uma compressão dessa medula ao nível da cervical. Uma compressão da medula ao nível da cervical, de uma maneira geral, vai incluir realmente doenças de uma gravidade maior. Essas doenças, elas podem variar de dor cervical, torcicolo crônico, irradiação para a cabeça, dor de cabeça crônica, irradiação para a face, dor em articulação temporomandibular, irradiação da dor para o dorso, para os braços, perda de sensibilidade, o Dr. Gustavo entrou aí, perda de sensibilidade, perda de movimento de membros superiores, perda de movimento de membros inferiores, perda de urina, de fezes e até tetraplegia, incapacidade de andar e de locomoção. Então, assim, a mielopatia cervical, ela é uma doença grave. Se você tem uma compressão da medula, já com um diagnóstico no exame de imagem de mielopatia cervical, provavelmente o seu caso tem indicação cirúrgica. Aí o ideal seria discutir qual seria o melhor tipo de cirurgia a ser tratado, o melhor tipo de cirurgia a ser abordado e, em especial, quantos níveis da sua coluna precisariam ser operados para que você tivesse um resultado satisfatório. Já, por outro lado, mesmo a mielopatia cervical, já sendo uma doença avançada, já sendo uma doença assim com potencial real de você ter perda de movimento, o resultado cirúrgico é excelente.
Então, os resultados cirúrgicos na coluna cervical, de uma maneira geral, a gente consegue resultados cirúrgicos assim muito melhor do que os resultados cirúrgicos que a gente consegue em abordagens para a coluna lombar. Então, ter uma hérnia de disco, ter uma compressão na coluna cervical é dramático? É. Mas, se precisar ser operado, o resultado cirúrgico é melhor. Outra pergunta, a Marina Bispo deixou uma pergunta super interessante aqui. Se é possível uma hérnia de disco cervical ou lombar causar dormência nas mãos ou nos pés? Sim, é possível. Na verdade, é um sintoma extremamente frequente. Então, se a gente for pegar esse moldezinho que eu estava usando aqui de exemplo, então eu tenho aqui uma vértebrazinha em cima da outra, entre uma vértebra e a outra eu tenho o disco é um amortecedor, uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso, e ele vai manter o espaço discal e vai estabilizar. Aí o que acontece? Esse disco passou por uma alteração, passou por uma degeneração, passou por um trauma e explodiu. Pum! Explodiu. A geleia vazou. Quando ela vaza, ela pode comprimir o nervo, ela pode comprimir a medula e ela causa uma compressão dessa estrutura neurológica. Qual é o primeiro sintoma que eu vou ter? Dor. Passando a dor, passando aquele sintoma inicial de dor, ele passa a evoluir para sintomas de maior gravidade que são sintomas neurológicos. Um dos primeiros é dormência, formigamento, perda de sensibilidade. Então você pode começar com uma dor na cervical ou na lombar, aí você vai ter uma irradiação para o braço ou uma irradiação para o nervo ciático. A partir daí você vai desenvolver dormência ou parestesia, que a gente chama como no nome médico, mas que é a perda de sensibilidade, e depois da perda de sensibilidade você pode ter perda de motricidade, perda de movimento e perda de função motora. Então, sim, a dormência nas mãos e nos pés, ela é um sintoma super frequente das hérnias de disco, super frequentes mesmo, e já é um sintoma de uma gravidade maior. Quando a gente fala em relação à dormência, ou à parestesia, ou à perda de sensibilidade, é muito importante levar em consideração o tempo. Então, assim, eu tive uma dormência, durou 30 segundos. Eu tive uma dormência, acordei com a minha mão dormindo, fiz assim, durou 2 minutos. De vez em quando eu sinto uma dormência nas pernas que dura 3, 4 minutos. É uma situação. Se você tiver uma dormência por mais de 48 horas seguida, sem melhores, sem tratamento, tem uma chance muito grande de você desenvolver uma lesão neurológica irreversível e dessa dormência não sair mais de você, tá? Então, assim, o quadro da dormência, ele realmente deve ser levado em consideração. Tem uma pergunta aqui do Zé de Pimentel: quando da cirurgia e as vértebras não dão aperto no parafuso, qual procedimento é mais indicado? Eu não entendi muito bem assim qual é a sua pergunta. A gente tem duas situações. A gente tem uma situação que seria o seguinte: eu tenho um paciente, esse paciente é um paciente de idade, ele tem um osso osteoporótico e esse osso osteoporótico não aceita o parafuso. Eu vou colocar um parafuso numa barra de sabão. Então eu arranco com a mão. Então eu não teria como colocar um parafuso nesse osso osteoporótico. Se esse fosse o caso, existem medidas para isso. Primeiro eu posso tratar a osteoporose. A Blanca, arquitetura, uma profissional fantástica, depois vocês entrem para seguir ela faz trabalhos maravilhosos. Então você tem lá, primeiro eu posso tratar a osteoporose, eu vou fazer reposição de cálcio, eu vou fazer tratamento com alendronato e risendronato, eu vou repor a vitamina D, eu posso entrar com hormônios como a teraparitida para aumentar e melhorar a qualidade óssea antes de eu fazer a fixação com parafuso. Essa é uma opção. Uma outra opção que eu tenho para pacientes mais de idade ou com doenças mais graves em que eu não tenho esse tempo de tratar esse osso, hoje existe parafusos próprios para osso osteoporótico e a gente tem parafusos em que eu consigo colocar cimento ósseo para aumentar a rigidez do parafuso. E isso é interessante, porque quando a gente fala em cimento, assim na ortopedia, a gente pensa em cimento do tipo
uma cola, um cimento de construção. Na verdade não é. Ele é como se fosse uma esponja. Então eu coloco aquele cimento, ele expande, ocupa aquele espaço e traz rigidez para aquela vértebra. Então se a sua pergunta é se eu tenho como fixar com parafuso um osso ruim, a resposta é sim. Ah não, minha pergunta não era essa. Eu fiz uma cirurgia, eu coloquei o parafuso e o parafuso teve uma soltura por uma não fusão. Aí é outra patologia. Aí é o que a gente chama de pseudoartrose, que é a não fusão óssea, que é a ausência de fusão daquele osso. Aí já são complicações mais graves que requerem tratamentos específicos, muitas vezes abordagem por dupla via e muitas vezes assim outros tipos de abordagem aí às vezes até mais agressivas. O Francisco Lacerda, meu amigo, gente finíssima, tá dizendo aqui que não tem pergunta, mas tá mandando um abraço, o outro. A gente tem a Luciana que tá falando aqui, ó, tenho 2 hérnias de disco e não tenho mais 2 discos. É indicado cirurgia? Já fiz fisioterapia, no momento faço musculação, que me ajuda muito e aliviou minhas dores. Então, Luciana, é o seguinte, só existem 2 indicações absolutas de tratamento cirúrgico para hérnia de disco: dor intratável e lesão neurológica. Eu tenho uma dor que não responde a nenhum tratamento e a nenhum remédio, eu preciso ser operado. Eu tenho uma lesão neurológica, eu estou com uma dormência que vem evoluindo, eu estou perdendo força motora nas pernas ou nos braços. Você tem indicação absoluta de tratamento cirúrgico. Se você não tiver nenhuma dessas 2 situações, aí você tem que discutir com o seu médico basicamente a sua qualidade de vida. Ah, doutor André, eu tenho pouca dor, minha dor vem de vez em quando ela vem eu tomo um remédio, um analgésico ou uma coisa assim, a dor passa, a dor melhora, eu fico meses ou semanas sem dor, não vale a pena operar uma coluna por causa de um sintoma desse. Ah não, doutor André, isso acontece, minha realidade não é essa. Pô, eu tenho dor todo dia, eu tenho dor da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Tem dia que eu tenho mais dor, tem dia que eu tenho menos dor, mas todo dia eu tenho dor. Isso daí está interferindo no meu trabalho, eu tenho que sentar para fazer uma reunião com o meu cliente, eu não consigo, porque eu fico sentado 15 minutos e eu começo a me mexer, que eu já não consigo ficar sentado de dor nas costas. Isso está atrapalhando o meu casamento, porque eu chego em casa, minha esposa está de bom humor, eu quero morder ela de tanta raiva que eu tô, porque eu passei dor o dia inteiro. Então, se essa for a situação, é melhor procurar intervenções cirúrgicas ou intervenções mais agressivas do que viver dessa maneira. Então, eu costumo falar sempre, nós não operamos ressonância, nem raio-x. A gente opera pessoas, o que a pessoa sente, o que a pessoa quer, qual é o objetivo de vida daquela pessoa, o que incomoda. E aí, a partir dessa conversa e dessa individualização, a gente pode chegar assim no melhor consenso, no melhor tratamento possível para aquele indivíduo. Tá certo? Então, assim, individualização da medicina talvez seja o principal caminho aí para o sucesso, tá? Eu acho que essa daí seria a resposta mais específica para a sua pergunta. O Ale Ferreira está perguntando, depois de uma microdissectomia lombar, como deve ser o pós-operatório cirúrgico? Ale, é o seguinte, essa sua pergunta, ela é um pouquinho difícil de responder, porque isso daí vai variar de médico para médico, de especialista para especialista, de cirurgia para cirurgia, de doença para doença, tá bom? Existem médicos que eles têm um pós-operatório mais tranquilo, eles são menos conservadores, eles são mais liberais no pós-operatório. Existem médicos que são mais conservadores, que são mais zelosos no pós-operatório. Eu vou te falar como eu faço. Se eu faço uma microcirurgia lombar, então eu vou fazer uma microcirurgia com o objetivo de descomprimir um nervo. Então, essa microcirurgia, eu posso fazer ela por endoscopia, por câmera, eu posso fazer ela por uma microdissectomia percutânea, que é menor do que uma invasão por uma câmera. Eu posso usar o método que eu mais gosto, que é a utilização de tubo para fazer o canal de trabalho associado ao uso de microscópio ou assessorado por uma endoscopia. Você tem que ver se você vai fazer em 1, 2 ou 3 níveis. Então, eu vou falar no meu paciente.
Operou na quinta, terminou a cirurgia na quinta, de quinta para sexta vai ficar deitado, sexta de manhã senta, sexta à tarde anda, sábado na hora do almoço vai andando, eu mantenho 48 horas no hospital. Pô, André, mas lá nos Estados Unidos, em alguns serviços, eles operam às 7 da manhã e dão alta às 5 horas da tarde. Pode? Pode. Mas aí vai a questão da experiência do indivíduo em relação ao procedimento. Aí eu encontro o paciente lá, ou encontro o compadre, encontro a comadre lá na padaria e falo, e aí, você operou a coluna? Operei. O que você fez? Ah, fiz uma microcirurgia. E você tá bem? Tô bem, tô ótima. E como foi a sua cirurgia? Ah, foi um horror. Operei às 5 horas da manhã, meu médico me deu alta às 5 horas da tarde, 8 horas da noite começou a me dar dor. Eu ligava para a secretária dele e não encontrava, ligava no celular dele e não encontrava. Acabei tendo que ir no pronto-socorro, cheguei lá no pronto-socorro e encontrei um médico mal educado, o cara foi super mal educado comigo. Falou, vai lá ver o que você tem, procura seu médico. Passei uma noite do cão. Não, mas você tá bem? Não, tô bem. E você faria de novo? De jeito nenhum. Essa é uma experiência, mas o paciente está bem. Uma outra experiência é assim, como é que foi a sua cirurgia? Ah, foi super tranquilo. Eu operei na quinta, minha cirurgia acabou quinta à tarde, meu médico me deixou deitado de quinta para sexta, sexta-feira de manhã eu sentei, sexta-feira à tarde eu andei, fui embora só no sábado na hora do almoço. E como é que você tá? Não, tô ótima. E você faria de novo? Não, faria com certeza, mas se eu falasse, eu ia falar pro doutor André, me dá alta no mesmo dia. Pô, aquele louco me deixou 2 dias trancado dentro do hospital, sem a menor necessidade, se eu não estava sentindo nada. Então, isso é a experiência do doente com o procedimento. Então, essas altas muito precoces, elas só beneficiam uma pessoa, a fonte pagadora. Ela não me beneficia porque eu fico preocupado se meu doente está na rua se sentindo bem. Ela não beneficia o paciente que talvez receba uma alta precoce e não esteja totalmente recuperado para ter essa alta. Ela não beneficia o hospital que vive da conta hospitalar, ela só beneficia quem paga a conta. E eu estou aqui para defender o meu doente, eu não estou aqui para defender nem o hospital, nem a fonte pagadora. Então, assim, eu não gosto de altas muito precoces. Ah, tá bom, fiz minha microcirurgia na quinta, fui embora no sábado. E aí? Aí você vai ter uma vida próxima do normal. Eu peço para usar uma cintazinha, chama colete de put, é que nem aquelas cintas para cirurgia plástica. Vai usar por 30 dias, com 30 dias vai tirar, vai começar com fisioterapia para analgesia e alongamento, depois exercícios isométricos e fortalecimento muscular, aí vai para passar para piscina, atividade física, 90 dias você está recuperado, praticando o esporte que você quiser. Então, uma microcirurgia com uma abordagem cirúrgica, você vai ter uma recuperação aí em média de 3 meses, você vai estar totalmente apto para voltar para suas atividades normais. O Charles está perguntando aqui, cirurgia na coluna dorsal, como que é feita essas abordagens cirúrgicas? A cirurgia em coluna torácica, elas envolvem assim complicações e são regiões complexas de você mexer, tá? Então, e tem particularidades específicas. Então você tem o externo, você tem as costelas, vai se ligar com a coluna lá atrás. É um barrilzinho de osso, então você não tem muita mobilidade. Então, para que você tenha uma hérnia de disco ou uma alteração na coluna torácica que justifique uma abordagem cirúrgica, tem que ser casos assim de extrema gravidade. A abordagem cirúrgica na coluna torácica para retirada de hérnia de disco, ela é um procedimento que envolve risco. Hoje, ou ela é feita através de costotransversectomia, então você entra lateral, retira um pedaço da costela e faz uma abordagem lateral ao disco, ou você faz uma abordagem endoscópica por vídeo, mas assim não é o padrão se operar a coluna torácica, pelo menos de rotina, são procedimentos assim bem mais raros. Eu perdi aqui uma pergunta aqui super interessante, que falava que a paciente foi operada e, ó, aqui achei, ó, Aninha Carvalho, um pós de artrodese de listese grau 4, por via posterior, sem êxito na descompressão do nervo L5-S1, resultando em dor crônica intratável. Possível tratamento da dor crônica por neuromodulação? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, talvez a neuromodulação seja a salvação dos seus problemas, do seu retorno à vida normal. Mas tem algumas coisas que elas têm que ser avaliadas num caso como esse. Por quê?
Eu dou esse exemplo assim, ó, eu tenho uma pedra no meu sapato. Não adianta eu ligar um neuromodulador. Não adianta eu dar metadona para o paciente tomar. Não adianta dar morfina na veia. Não vai tirar a dor. Porque é uma dor causada por uma agressão física. A pedra está lá. Cada vez que você pisa, você tem aquele estímulo neuronal. Essa dor não melhora. Ah, André, sabe o que acontece? Eu tirei a pedra do meu sapato. E aí ficou uma dor crônica por uma lesão. Aí sim a gente pode ver opções de tratamento, inclusive a neuromodulação. Então, se você falasse, André, eu fiz uma artrodese, fiquei com uma dor neuropática crônica, a neuromodulação é indicada para mim? Meu, você é o padrão ouro de tratamento. Se a sua dor for principalmente ciática ainda, mais do que a lombar, provavelmente você vai ficar curada, vai ligar o neuromodulador, você vai sair correndo, vai querer jogar bola. O que me preocupou no seu relato foi sem êxito na descompressão. Por exemplo, num caso como o seu, teria que ser feito, além da ressonância e da eletroneuromiografia, uma tomografia para ver se tem alguma compressão óssea ainda nessa região. Se ainda tiver uma compressão óssea nessa região, vai precisar ligar o neuromodulador? Vai, mas talvez seja interessante você descomprimir esse osso também. Então, às vezes, dá para fazer no mesmo tempo. Você faz um cortinho em cima do outro, tira o resquício de osso que ainda está comprimindo o nervo e aí você liga o neuromodulador para que você tenha realmente o tratamento aí da dor crônica complexa e intratável. E hoje, para síndrome pós-laminectomia, para fail back syndrome, para cirurgias de coluna que falharam, a neuromodulação é padrão ouro de tratamento, é nível A de evidência. Então, é melhor você implantar um gerador e um eletrodo para tratar esse tipo de dor crônica do que você tomar remédio, do que você tomar opioide. Vários trabalhos americanos provam isso. A gente tem toda aquela problemática com o uso excessivo de opioide nos Estados Unidos e foi comprovado que a neuromodulação vai ter um resultado melhor nesses pacientes do que o uso crônico de medicação. Então sim, Aninha, eu acho que talvez você seja uma forte candidata. Nós estamos aí de portas abertas para te receber e para te tratar e para te avaliar e para te dar um atendimento aí diferenciado. A Cristiane também está falando, tenho dor crônica, não consigo sentar e levantar, não tem nenhuma cirurgia crônica para dor há mais de 5 anos. Esse é um dos objetivos do que a gente veio discutir aqui. Artrodese, que é fusão, artroplastia, que é prótese de disco, microcirurgia e neuromodulação. Dor crônica é igual a neuromodulação. E a neuromodulação ela é legal porque ela é um dos poucos tratamentos que é 100% reversível. Isso que é o mais legal. Então eu vou ali, faço um cortinho nas costas, coloco o eletrodo, ligo num gerador de teste, faço o teste, o paciente melhorou da dor, eu instalo o gerador definitivo. Eu não faço assim de uma maneira habitual. Geralmente eu instalo definitivo sem fazer teste para os casos convencionais. Mas se for um paciente mais complexo, mais difícil, você pode inclusive testar se ele vai ter resposta à terapia ou não. Ah, doutor André, liguei o gerador, liguei meu neuromodulador, não gostei da terapia. O que eu faço? Desliga. Você não está mudando na estrutura, você não está mudando no que é o ser humano, no que é o indivíduo. Então, assim, realmente a neuromodulação é o futuro para o tratamento de inúmeras patologias. E ela não serve só para dor crônica na coluna. Você tem angina refratária ao tratamento, que é dor cardíaca crônica. Você tem dor pélvica de inúmeras causas que não tem resposta com tratamento convencional. Você tem bexiga neurogênica. Você tem síndrome pós-herpética, então paciente que teve herpes zoster, ele não consegue melhorar da dor. Você tem vários casos de artrite reumatoide que não responde ao tratamento. Então, assim, a neuromodulação, com neuromodulador instalado tanto na coluna cervical quanto na coluna torácica, alguns casos lombar e alguns casos em região sacral, é o tratamento padrão ouro para dor crônica. Então, assim, se vocês puderem difundir isso para esse perfil de paciente, vocês vão estar fazendo um bem enorme para a sociedade. Inclusive agora, não sei se é novembro, final de outubro ou novembro, a gente vai estar no NeuroConnection, que é um dos congressos que eu ajudei a organizar para a América Latina inteira, para difusão
das novas tecnologias de neuromodulação, porque grande parte dos colegas nem sabe que existe esse tipo de tecnologia. Então ele nem comenta com o paciente, então o paciente nem procura um especialista que seja capaz de indicar esse tipo de tecnologia. Tem a Ellen Fernandes aqui, que está pedindo para eu mandar um abraço. Um abraço, Ellen, um beijo, fica com Deus. Obrigado aí pela sua participação, tá? Paciente com artrodese em coluna cervical, se tem contraindicação de fazer atividade física, não existe nenhuma cirurgia de coluna em que está contraindicada a atividade física. Ponham isso na cabeça. O paciente ele tem que fazer cirurgia de coluna para conseguir fazer atividade física. É a atividade física que vai trazer saúde e longevidade. A gente opera para que o paciente consiga fazer atividade física. Ai, doutor, isso acontece se eu não faço nada, eu não tenho dor. Isso é horrível. O raciocínio não é esse, o raciocínio é assim, abrimos mão de toda a tecnologia possível para que você tenha uma boa qualidade de vida e consiga fazer atividade física. O que tem que ser discutido é assim, qual é a melhor atividade física para o tipo de cirurgia que você fez? Eu fiz uma artrodese em 3 níveis e eu já estou com uma degeneração do nível acima da minha artrodese. Pô, não dá para você lutar boxe. Doutor André, mas eu posso fazer aula de boxe fitness? Pode. Mas não dá para você ficar tomando soco porque você vai machucar essa região. Então, assim, o tipo de atividade física pode variar, mas que você tem que fazer atividade física sem dúvida nenhuma. O pessoal do CIS entrou aqui, pessoal aí que faz parte comigo aí da parte de proteção da Amazônia e operações especiais. Quem puder entrar e seguir, pode seguir, CIS, CI, SS, eles fazem um trabalho fantástico e ajudam aí a defender um dos maiores patrimônios que o Brasil tem, tá bom? Quem comanda lá é o Diego, quem é o comandante lá é o Diego. Então, assim, um abraço enorme aí. Comandante, obrigado por tudo. Estamos aí em pé e a ordem para que o senhor precisar, chamou, a gente veste a farda e corre aí para a região amazônica porque precisar. O chefe Gustavo está perguntando aqui, está comentando aqui. Neuromodulação foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida hoje. Me encontro sem dor e em recuperação. O seu relato me deixa emocionado e é o relato de muitos. Assim, muita gente mesmo, a neuromodulação é como se fosse um milagre. A pessoa fala, pô, eu renasci de novo. André, existem casos que não respondem? Existem. Mas para esses casos que não respondem, hoje a gente tem outros tipos de geradores, outros tipos de onda, outros tipos de programação que a gente consegue resgatar até aqueles pacientes que não responderam ao tratamento inicial. Eu tenho um eletrodo e um gerador e não funciona. Hoje a gente consegue colocar 2 eletrodos em placas de 32 polos, são 62 canais. Entendeu? Então, assim, hoje realmente a neuromodulação, ela abrangeu em muito a capacidade de programação e a capacidade de pacientes que a gente consegue tratar com essa técnica. Então, aqueles pacientes que fizeram artrodese, como o Cordeiro Vicente, fiz artrodese e ficou pior. Primeiro tem que avaliar se a sua artrodese foi bem feita, se não tem uma pseudartrose, se não tem um parafuso pegando a raiz, se não tem nenhuma lesão. Não, doutor André, eu tinha uma ponte. Esse é o raciocínio, eu tinha uma ponte, que era a minha coluna, a minha ponte ia desabar. Aí fez uma cirurgia, colocou pino, parafuso, prótese e reconstruiu a minha ponte, doutor. Agora eu sou estável. A minha movimentação das pernas é normal, a minha coluna tem estabilidade, eu tô fixo, mas eu tenho dor. Tá bom. Aí a gente pode tratar a dor. O melhor tratamento para dor é a neuromodulação. Mas antes de tratar a dor, eu preciso ter a ponte estável. Se a ponte for desabar, não adianta eu pintar a parede, não adianta eu trocar a guarita, não adianta eu mexer no motor da ponte levadiça, a ponte vai cair. Então, assim, esse é um ponto fundamental. A neuromodulação, ela é o tratamento final para dor crônica quando a estrutura está reconstruída, está em ordem, está de acordo. Michele, fiz uma artrodese T4 a T8 em 6 dias, estou sentindo dormência embaixo do peito direito
Sinto uma pontada muito forte nas costelas. Devo me preocupar? Talvez sim, talvez não. Uma artrodese de T4 a T8 não é uma região normal de se fazer uma artrodese para tratar a doença degenerativa. Então, provavelmente você teve que fazer uma fusão dessa região ou por uma sequela de fratura ou por uma lesão tumoral, provavelmente. Se você já tinha essa pontada e essa dormência antes da cirurgia, provavelmente com a descompressão e com a cirurgia você vai melhorar. Se é um sintoma novo, se apareceu depois da cirurgia, eu acho que vale a pena você discutir com o seu médico para ver se não está tendo nenhuma complicação ou nenhuma intercorrência. Aqui, o Sérgio ele fez uma pergunta aqui capciosa, que é difícil, quiropraxia. Então, assim, a quiropraxia, ela é uma questão, assim, discutível e até difícil de dar opinião, ainda mais em rede social, porque gera problema, gera briga, gera discussão. Nos Estados Unidos, quem indica a quiropraxia, tem um nome hoje, eu esqueci qual é, porque falou quiropraxia, mas tem um nome hoje que o pessoal chama para esse tipo de fisioterapia, me fugiu o nome aqui. Mas assim, nos Estados Unidos, é até o médico que indica. Você fala, você vai fazer quiropraxia, porque muitos pacientes eles realmente apresentam melhora. A questão é o seguinte, o vereador Marcelo tá aí, um abraço, vereador. A questão é o seguinte, eu tenho uma dor na coluna, eu fiz vários exames, eu não tenho nenhuma lesão mais grave, eu tenho uma dor mais de origem muscular, ou por um desgaste leve de articulação, um desgaste leve de disco, eu tenho indicação de fazer uma quiropraxia? Talvez sim, talvez você apresente uma melhora, o resultado vai ser excelente para você. Pô, André, isso acontece, eu tenho uma hérnia de disco extrusa no meu pescoço com compressão da medula. E aí você pode fazer uma quiropraxia e ficar tetraplégico no momento do estralo, sei lá como eles chamam isso. Então, assim, fazer quiropraxia sem uma indicação médica ou sem discutir o seu caso com o seu médico antes, eu não aconselho. Agora, se você não apresentar uma doença grave, você pode fazer, e muitos pacientes realmente relatam melhora da dor com a realização da quiropraxia. Então não é um método que é ruim, mas ele não pode ser feito na presença de lesões de maior gravidade. A Simone está colocando aqui, fiz um bloqueio faz 1 ano e 8 meses. O médico perfurou minha medula, sinto muita dormência, etc, etc e tal. Aí, Simone, eu não posso te responder esse tipo de pergunta, porque eu não sei o seu caso, eu não acompanho o seu caso, eu não sei qual foi a intercorrência que você teve, você vai me desculpar, mas eu acho que você tem que discutir isso abertamente com o profissional que fez o seu procedimento. Se você não tiver uma resposta satisfatória, você pede uma segunda opinião, e a gente pode discutir isso e reavaliar o seu caso, não teria problema nenhum em relação a isso. O Vicente Cordeiro falou assim, tem uma dor e a sensação que parece que minha perna está em carne viva. Eu vou aproveitar essa sua pergunta para deixar uma observação aqui, gente. Quando você tem dor, coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, por uma doença degenerativa como hérnia de disco, espondilolistese, estenose de canal, ou seja, quando você tem dor, por doença mesmo, é dor, gente. Não é assim uma dorzinha, é dor mesmo. É dor de verdade. Então, se você tiver um paciente que se queixa disso, respeite a queixa, tenha empatia, trate esse indivíduo com amor, carinho e respeito, porque é dor de verdade. Essa pessoa merece respeito, merece acolhimento. A Cristina está falando, sinto dor todos os dias, faz 2 anos, dor cervical por mielopatia. Cristina, tem paciente que tem dor há tantos anos e de tanta intensidade que o paciente pensa seriamente em suicídio. Tamanho a dor e o desconforto, então nós não estamos falando aqui de uma brincadeira. A questão no seu caso é entender se essa sua mielopatia cervical ela já foi operada ou não, se o tratamento teve um resultado satisfatório ou não. Se você tem mais de 2 anos de dor diária por uma doença cervical como uma mielopatia e tem um tratamento cirúrgico para isso, você tem que executar o tratamento cirúrgico e se ver livre disso com a maior brevidade possível, porque ninguém merece ficar
sofrendo assim tanto tempo sem ter uma resposta ou sem ter uma explicação considerável. Outra coisa que é muito importante é o seguinte: o primeiro passo é você ter um diagnóstico, você entendeu? Então assim, Tandê, eu tenho bico de papagaio. Bico de papagaio não é um diagnóstico, é uma coisa que o médico fala no pronto-socorro para encurtar a conversa. Ele fala que você tem um bico de papagaio, você fala, tá bom, vira as costas, sai andando, tá resolvido. Não. Você tem que ter um diagnóstico, você tem que entender o que está acontecendo. O que eu tenho? Eu tenho uma hérnia de disco. O que é uma hérnia de disco? Como ela funciona? O que ela causa? Quais são as complicações? O que vai acarretar em mim a curto, médio e longo prazo? Quais são as opções que eu tenho? Qual é a minha expectativa? Eu quero continuar fazendo artes marciais todos os dias? É um tratamento. Não, doutor, eu quero só lavar a louça, ficar dentro de casa e não fazer nada. Talvez seja outro. Então, a individualização do tratamento é fundamental. Eu tenho que entender o que o doente tem. Eu tenho que dar um diagnóstico preciso do que é a doença do paciente. Aí eu posso começar a pensar num tratamento. Você vai no mecânico, leva o carro, está com problema, o mecânico tem que saber o que é o radiador, é o amortecedor, é a ignição. Primeiro você tem que entender qual é o problema. Então a maioria dos pacientes que chegam até mim, eles falam que eles têm alguma coisa, mas eles não sabem o que é essa coisa. Então, você tem que entender o que está acontecendo. Depois que você entende o que está acontecendo junto com o seu médico, aí você pode procurar uma solução plausível. Hoje, de uma maneira bem simples, a gente divide os procedimentos em procedimentos minimamente invasivos para dor. Eu tenho infiltração, bloqueio, risotomia, que é matar um nervinho a laser, aí eu tenho as microdissectomias percutâneas, que é esvaziar o conteúdo do disco, além do tratamento não cirúrgico. Se eu for passar para o tratamento cirúrgico, eu tenho microcirurgias descompressivas, que pode ser feito por microscópio, por endoscópio, por tubo auxiliado por endoscópio, ou até procedimento aberto. Não, eu quero um passo acima. Um passo acima você tem as cirurgias de fusão e as cirurgias de artroplastia, em que você vai tirar esse disco doente e substituir por um disco novo. É a Ferrari, é o Porsche, é o que tem de melhor. Não é recalchutar o pneu, é trocar o pneu. Eu tiro o disco doente e dou um disco novo. Tony, eu posso fazer? Não sei. Até 45 anos pode. Dos 45 aos 50 anos... a gente estuda a qualidade óssea, até 55 anos em casos muito selecionados. Então, mais que 55 anos vai ter que evoluir para uma cirurgia de fusão, de artrodese. Como vai ser feita essa artrodese? Vai ser feita com parafuso pedicular por trás? Eu não gosto. Você destrói toda a musculatura, você deneva essa estrutura. Você vai deixar um quadro de dor residual. Prefiro abordar pela frente. É sempre que dá para abordar pela frente? Não, nem sempre. Às vezes eu também ponho o parafuso por trás, mas em casos selecionados. Então são muitos fatores que tem que ser discutido, e essa responsabilidade ela tem que ser dividida entre o médico e o paciente. Não pode ser uma decisão só do médico e não pode ser uma imposição do paciente. Tem paciente que chega para mim e fala, doutor, eu vim aqui, eu quero fazer uma endoscopia. Eu falo, calma, não é assim. Vamos entender seu caso. Se der para fazer uma endoscopia, faremos. Se não, nós vamos procurar outra possibilidade de tratamento que seja bom para você. O Jean está dizendo aqui que ele gosta muito de mim, que foi super bem, etc, etc e tal. Então, assim, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela participação, e ainda bem que a sua mãe está melhor. A nucleoplastia, eu indico muito nucleoplastia, é o que a gente chama de dissectomia percutânea. Então você tem o disco, você entra com anestesia local e sedação superficial com uma canulazinha. Essa canulazinha ela tem mais ou menos 2 milímetros de espessura. Você coloca ela dentro do disco, através dela você absorve
uma parte daquele conteúdo daquele disco para diminuir a pressão no disco. Diminuir a pressão no disco melhora a perfusão, melhora a nutrição do disco, além de diminuir a pressão, e muitos pacientes melhoram. O problema tanto da risotomia, que é você queimar o nervinho para tirar a sensibilidade da articulação, quanto da nucleoplastia, é que às vezes você não tem como garantir um resultado para o paciente. Você fala assim, olha, eu vou fazer, você pode melhorar de 100%, como você pode não melhorar. Piorar você não vai. Muitos pacientes apresentam melhoras significativas com risotomia e nucleoplastia, mas você não tem como garantir um fator X de melhora. A Blanca está dizendo aqui que ela foi operada por mim, que ela foi super bem atendida, a cirurgia dela foi super tranquila, mas o caso dela é um caso super emblemático, porque ela é totalmente workaholic, trabalha assim que nem uma louca, se dedica 100% à empresa, tem uma empresa assim que voa, que ganha prêmios internacionais, é uma arquiteta assim totalmente fora da média, mas voltada para a parte infantil, que me deu muito trabalho pelo contrário, porque ela não entendia que ela precisava descansar. Ela não entendia que existia outras prioridades sem ser o trabalho. Ela não entendia que não bastava ela ser mãe, esposa, empresária. Ela também precisava de um tempo para ela. Aí ela começou a pegar firme na atividade física, começou a se dedicar mais a ela, começou a se ver com mais carinho. É uma mulher super esforçada e dedicada ao tratamento conservador e atividade física. E a última notícia que eu tive, que foi que eu vi ela lá no prêmio do Rio de Janeiro que a gente ganhou. Ela e o marido, e ela estava super bem. Espero que ela continue super bem, que ela não tenha desanimado em relação à questão da atividade física. A Dai Gabriela está dizendo que o pós-operatório muito depende de cada paciente, por isso é importante avaliar cada caso individualmente. Eu acredito que nós estamos falando aqui da Daiane Gabriela Mendes Pinto, que é outra figurinha carimbada que me dá um puta de um trabalho, mas é uma pessoa espetacular. Enfermeira formada, fez umas 20 cirurgias, operamos ela recentemente para colocar um fio mais para dentro da coluna, porque ele emagreceu muito e o fio do gerador ficou superficial. Eu quis aposentar ela várias vezes, ela não deixa eu aposentar, ela não falta no trabalho. Ela é uma pessoa super dedicada na profissão de enfermagem, uma enfermeira totalmente diferenciada, um exemplo a ser seguido. É aquela que tinha tudo para se entregar e continua aí lutando de pé firme e forte. Então, assim, eu não tenho como citar todos aqui, mas a gente está vendo aqui várias pessoas que estão dizendo aqui, ó, operei e fiquei bem, fiz um neuromodulador e fiquei bem, o senhor operou e eu melhorei. Então, assim, a realidade não é essa, entendeu? A realidade é, se a cabeça quiser melhorar, se o profissional for competente, se o paciente for dedicado, a gente tem uma chance muito grande de melhorar. O que a gente não pode é desistir no meio do caminho. Desistir não é uma opção. Para quem tem dor crônica complexa e para quem tem problemas de coluna, desistir não é uma opção. E esses pacientes, eles passam tanta dor e tanto sofrimento que o quadro depressivo, ele acaba vindo junto. A pessoa não consegue, mas não é que a pessoa tem depressão, ela fica depressiva em decorrência da doença, ela fica depressiva em decorrência da lesão, ela fica depressiva em decorrência do sofrimento. Então, às vezes, a gente usa medicações antidepressivas para melhorar o humor, para estimular esse indivíduo a voltar para a atividade, para a capacidade. Para esse perfil de paciente, é fundamental o apoio da família. Tá entrando aqui, ó, o Marcos Personal, meu primo de primeiro grau, é um personal trainer de mão cheia também, pô, um cara fantástico. Quem puder seguir ele, realmente, ele mora lá no Ceará, mas ele é um cara assim totalmente diferenciado. Entrou aqui, ó, o Beto Vidolski entrou aqui, pô, meu irmão de coração, muito amigo meu.
vereador aqui de São Caetano, já foi vice-prefeito, é um cara que fez muito, 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 muito pela nossa cidade. Eu operei ele, inclusive. Sou cidadão de São Caetano pela Câmara, por indicação dele, estava aqui em casa semana passada. Também é assim uma pessoa excepcional. E aí, pessoal, fica o seguinte, a gente tem aqui mais ou menos 5 minutos aí para conversar, então assim eu não vou ter como responder aí mais muitas perguntas, então vou ficar devendo aí muitas perguntas para vocês, tá? Elaine, onde conseguir informação de neuromodulação? No meu site, dicas.doutor André Coluna, alguma coisa assim. Tem algumas indicações ou alguma orientação sobre neuromodulação. Na minha página do Instagram tem algumas informações sobre neuromodulação, mas seria mais interessante a gente discutir isso pessoalmente, porque é uma tecnologia muito nova, muito específica e às vezes nem sempre eu consigo te dar muitas informações através de redes sociais. Tem muita gente que está entrando aí, o pessoal dos Estados Unidos. I have a lot of patients all around the world, many of them in the United States, some of them in England, India and another country. So for all of you, kiss, hugs, and it's very nice to see all of you here. Thank you very much for your presence. But I can't speak in English with you because there is so many Brazilians here, but I'm always with my doors open to talk with all of you if you think that it's necessary. Temos aqui, doutor, eu fiz artroplastia. Com você, faço musculação todo dia. Tem que fazer mesmo? Tem que fazer mesmo. Se não fizer, não vai melhorar. Se não fortalecer a musculatura, não vai melhorar. Artroplastia, você só vai trocar o disco. O resto das estruturas, elas têm que ser tratadas através de atividade física, fortalecimento muscular e os outros tipos de tratamento. A Leide Leão está falando aqui, meu sonho é voltar a jogar vôlei. Meu lado direito é comprometido, joelho inchado e dor. Ô Leide Léo, joelho não é minha especialidade, posso te dar uma indicação. Posso te avaliar como ortopedista e te dar um caminho a seguir. O custo da neuromodulação é altíssimo, é praticamente impagável aí pelos meios particulares, mas faz parte do rol de cobertura da ANS, todo o sistema de saúde suplementar, que os convênios são obrigados a cobrir esse tipo de procedimento. No SUS, como tudo no SUS, é super difícil de conseguir esse tipo de tratamento, mas ele também é feito no SUS aí, em alguns casos. Então, se você tiver convênio, você consegue com facilidade. Pelo SUS é mais difícil, tá? Mas assim, faz parte do rol da ANS e aí a gente poderia aí discutir mais a fundo. Muita gente perguntou do local de atendimento, então aí para o pessoal perguntou do local de atendimento, é só entrar na minha página do Instagram, lá vai ter os contatos. Basicamente, eu estou no meu consultório que é na frente do Sírio, ou eu estou no Sírio-Libanês. Então, ou eu estou no núcleo de medicina avançado do Hospital Sírio-Libanês, ou eu estou no meu consultório que é exatamente na frente do Sírio-Libanês, mas tem os telefones e tem os contatos aí na minha página. Quem quiser procurar é só entrar. Acabou de entrar aí o Márcio Dario, meu amigo, um monstro do jiu-jitsu. Toda vez que eu vou treinar com ele eu me machuco. Então quando eu for atender vocês e eu chegar roxo, machucado e mancando, a culpa é do Márcio Dario. Pode entrar lá no Instagram dele e xingar ele, porque geralmente ele é o culpado. Pessoal, brincadeiras à parte, foi um prazer falar com vocês essa noite, tá? Nós vamos encerrando por aqui. Nós vamos ver, Marcião, fica com Deus. Além disso, ele é meu vizinho aqui de cima, tá me devendo um vinho, tá me devendo um jantar, vou cobrar. A gente vai encerrar por aqui hoje, tá? Vamos ver
conversei com o Jackson e com o pessoal da minha assessoria para a gente tentar fazer essas lives aí com uma frequência maior para ir tirando as dúvidas. O pessoal que gostou e que tem dúvida, deixem as dúvidas nos comentários, a live vai ficar gravada e nós vamos responder a todos, tá? Só tenha um pouco de paciência, porque às vezes chegam centenas e centenas de mensagens no direct, centenas de mensagens nos comentários. Às vezes eu demoro um tempo para conseguir responder todo mundo, mas a gente responde todo mundo, e se por algum acaso eu não responder, manda a pergunta de novo, que às vezes passou desapercebida, tá bom? Galera, é isso aí, espero ter dado o mínimo de informação para vocês. Boa noite, fiquem com Deus, bom resto de semana aí, e a gente vai se falando ou nas redes sociais ou no consultório, onde for conveniente para vocês, tá bom? É isso aí, valeu!